nos tempos dos recessos. Amém, gente? Mas tem outras programações e muita coisa boa que está para acontecer aí, muita programação para 2021. Amém? Vamos lá, então? Amém, queridos? Oi, som? Oi, ei, som? Amém, queridos? Gente, hoje eu estou aqui só de passagem, né? Só para anunciar o homem de Deus que vai estar aqui essa noite, ministrando para nós, já está aqui, ele, a filha, né, Ozi? É isso, né? Então, queridos, eu tenho uma história com o Osiel, nós nos conhecemos há algum tempo, nos vimos poucas vezes, mas como eu falei aqui da última vez, todas as vezes que eu me encontrei com ele, algo destravou, algo mudou na minha vida. Então, o Osiel, ele é o responsável pela construção dessa igreja junto conosco de alguma forma, porque ele ministrou palavras proféticas sobre nossa vida, porque ele nos abençoou em determinados momentos com bênçãos que somente ele poderia nos abençoar. E eu sei que ele vem trazer algo de Deus essa noite, em nome de Jesus. Vem para cá, varão, receba com uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, mano. Amém, obrigado. Aleluia. Igreja, estenda as mãos para cá, vamos orar pelo Osiel, amém? Espírito Santo, Deus, Pai, Senhor, aqui está o teu filho e ele dispensa maiores apresentações, porque o Senhor o conhece. E porque o Senhor o conhece, Deus, eu sei que o Senhor o usará essa noite. Eu te peço, usa-o poderosamente para a ministração e edificação da tua casa. Nós estamos aqui com os nossos olhos, ouvidos e, acima de tudo, corações abertos para ouvir a tua voz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja operando no nosso meio com poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, boa noite. Cadê o Flavinho? Está escondido aí? Glória a Deus. Bom, primeiro quero agradecer, porque me convidaram de novo para vir aqui, né? O povo é insistente. Falaram, bom, não foi bom da primeira vez, vamos ver se dessa vez vai melhorar, né? Amém, glória a Deus. Bom, o pastor Israel já me apresentou, meu nome é Osiel. Minha esposa não está aqui hoje comigo, a Beatriz, porque ela fez uma cirurgia, que há muito tempo ela já gostaria de ter feito, mas não tínhamos condições de fazer, porque o tempo, a condição financeira, a condição emocional, né, eram diversas situações assim, mas ela gostaria muito de ter feito, e agora conseguiu realizar a cirurgia que ela queria, e está em casa se recuperando. E eu tenho 3 filhos, a Letícia, que tem 19 anos, né, solteira, né, mas já vou avisando, meu pai é policial, anda armado, né, brincadeira. Tem o Tiago também, o Tiago tem 16 anos, já está maior que o pai, né, para ser maior que o pai, 1,35 m já dava. O Tiago está com quase 1,80 m já, né, filha? Tem 16 anos, e eu tenho o Rafael, de 9 anos, né, que é um menino lindo, maravilhoso. Aí foi o Deus falou, tenha esse filho. A gente não tinha essa previsão, eu não queria mais ter filho, me preparei, falei, vou fazer vasectomia, e nós fizemos um propósito, e nesse propósito colocamos uma data, e um pouco antes dessa data, minha esposa engravidou. Então, assim, veio... E o Rafael veio e Deus me deu um sonho. E nesse sonho, Deus me falou, a partir desse filho, você nunca mais vai passar dificuldade financeira. E são marcas que Deus coloca na nossa vida. E nós temos que estar com a visão aberta. Nós temos que estar com a visão sempre olhando para o que Deus quer falar em cada situação. E é isso que eu quero falar hoje. Hoje o que Deus colocou no meu coração, o nome dessa palavra, eu pensei no nome, eu não sou bom para dar nome em palavra, eu até sou bom para planejar, para fazer, mas para dar nome eu tenho um pouco de dificuldade. Mas o que Deus colocou no meu coração é a visão certa e a atitude. Porque não basta termos uma visão certa da coisa, mas precisamos ter uma atitude. E quando Deus falou comigo, falou com a minha esposa,
que nós deveríamos ter mais um filho, nós tivemos atitude, é óbvio, né? Mas não foi só essa atitude, foi a atitude de crer, foi a atitude de estabelecer um prazo, foi a atitude de orar, foi a atitude de jejuar, foi a atitude de guerrear e falar: Deus, se é da tua vontade mesmo, se esse sonho que nós tivemos, se isso que o Senhor falou no nosso coração é do teu querer, que o Senhor venha, nos traga mais sinais e que nós possamos ver esses sinais e possamos ter outras atitudes ainda para que essa criança venha marcar esse tempo na nossa vida. E Deus nos mostrou, Deus fez e Deus se revelou. Os nossos olhos, a Bíblia diz assim, Lucas capítulo 11, 34, diz: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Quando os nossos olhos estão atentos naquilo que Deus tem para nós, quando nossos olhos estão atentos aos sinais de Deus, quando nós prestamos atenção à visão certa, o posicionamento, o ponto de vista certo, hoje se fala muito em ponto de vista, né? Mas o meu ponto de vista, qual é o teu ponto de vista? Qual é o teu ponto de vista? Mas qual é o ponto de vista de Deus a meu respeito, a respeito dessa situação, a respeito daquilo que eu quero fazer? Qual é o ponto de vista de Deus? E o ponto de vista de Deus é o que determina realmente o que vai dar certo e como vai ser. Eu estudei Direito, fiz o curso de Direito durante 5 anos, sou advogado, a minha filha também está cursando Direito, já terminou o 2º ano, e ela ainda não teve essa matéria, mas tem uma matéria chamada Criminologia. E a Criminologia, tudo, vocês vão falar, esse cara é doido, né? Tudo eu relaciono com o reino de Deus. Eu estava lá na faculdade estudando, e às vezes o professor falava alguma coisa sobre a lei, né? Aí ele falava, tem a Constituição Federal, e debaixo da Constituição Federal todas as leis são estabelecidas, né? E eu já, falei, cara, tem os mandamentos de Deus, e debaixo desses mandamentos todas as leis são estabelecidas, né? E daí a Bíblia fala sobre estatutos, a Bíblia fala sobre mandamentos, a Bíblia fala sobre leis, ela fala sobre os ditames, né? E eu começo a ler o direito e eu começo a entender, cara, tudo emana da palavra de Deus, tudo emana de Deus, tudo aquilo que você estuda e tudo aquilo que você aprende emana do Senhor, tudo vem do Senhor, sai do trono de Deus, sai da sabedoria de Deus, não tem outro lugar. E a visão de Deus é uma coisa maravilhosa. A criminologia, ela diz o seguinte, eles estudam o crime. Vamos usar como exemplo que ocorreu um crime numa determinada casa. E o pastor Israel, ele estava ao lado da pessoa que atirou. O Flávio estava atrás da pessoa que atirou. Eu estava na porta de saída da casa. A criminologia, ela estuda isso e ela explica que nós não podemos ter a mesma visão sobre a coisa. Se nós 3 contarmos a coisa da mesma forma, é porque nós estamos mentindo. Vocês concordam? Porque o meu ponto de vista que estava lá fora é o que eu vou contar diante do juiz, eu vou chegar e vou falar, olha, juiz, eu escutei a hora que eu vi a hora que ele entrou, porque eu estava à porta, ele entrou e quando ele entrou, ele provavelmente sacou a arma, eu não vi, mas eu escutei os tiros. Escutei ele falar, agora você vai morrer, vagabundo. E deu 3 tiros. Escutei tal, tal, tal. Eu imagino que foi ele que atirou, mas não tenho certeza, porque eu não vi ele atirando. E estavam dentro da casa o Israel e o Flávio. É o que eu sei. O Israel, como está de frente, ele já vai dar uma outra versão. Eu estava dentro da casa, quando ele entrou, ele falou, vagabundo, apontou a arma, eu até achei que era para mim. Falei, mas eu não fiz nada? E atirou nele. Vocês vejam como as versões são diferentes. E quando nós pegamos a Bíblia, você pega o livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, livro de João, você vai perceber que a mesma história, ela é contada de formas diferentes.
E alguns contraditores e opositores à palavra de Deus e ao cristianismo, eles se posicionam dizendo que isso é porque eles estavam mentindo, porque a palavra de Deus não relata exatamente o que aconteceu. Por que um relata de um jeito, outro relata de outro? E eu te digo, porque um estava sentado ali e o outro estava sentado lá. O que está sentado ali, talvez veja o meu sapato, talvez o que está lá atrás não consiga ver, veja somente a minha camisa. E nós precisamos entender isso. E o ponto de vista é muito importante. A visão nossa, como nós olhamos para as coisas, faz toda a diferença na nossa vida. Muda tudo. Se os nossos olhos forem maus, se a gente olhar para as coisas como uma coisa ruim, vai ser ruim. Se nós olharmos para as coisas, olhando as coisas boas, enaltecendo as qualidades, enaltecendo o que Deus já fez, enaltecendo as promessas de Deus, reconhecendo o sacrifício de Deus, reconhecendo aquelas pessoas que nos amam, que andam conosco, nós vamos ver fica clara a importância do ponto de vista. Consegue entender a importância do ponto de vista certo? Ele revela a verdade. Ele traz a verdade. O ponto de vista certo vai trazer a verdade sobre nós e sobre o que nós devemos fazer. Para Deus existem dois pontos de vista. Duas formas de ver as coisas. A forma espiritual e a forma terrena. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz, eu venci o mundo, mas o que o mundo prega e o que o mundo traz para nós, as coisas que o mundo oferece, ela traz uma visão distorcida daquilo que Deus quer fazer para nós. A visão que até em muitas igrejas tem sido pregada, e vocês me desculpem eu dizer isso, mas eu preciso falar, sobre prosperidade, é uma visão complicada. É uma visão distorcida do que é a prosperidade. As pessoas falam sobre riqueza, e qual é o propósito da riqueza? Qual é o propósito de eu ter dinheiro? Qual é o propósito de eu trabalhar? Qual é o propósito? Por que você trabalha? Mas alguém trabalha na tua casa. Por que trabalha? Para quê? Você, por que você trabalha? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ter conforto. A gente não quer ter conforto? A gente não quer ser feliz? O nosso sonho não é ser feliz? Nós não queremos paz, nós não queremos tranquilidade. Quem aqui gosta do cara lá no poste, com a escada, pronto para cortar a tua luz? Ninguém gosta. Quem aqui gosta de chegar em casa e estar sem água, porque foi cortada? Ninguém gosta. Então a gente trabalha e a gente busca ter riquezas pelo único objetivo, porque nós queremos tranquilidade, conforto, felicidade. É o que nós queremos. Mas o valor é invertido e passa um momento da vida que a pessoa começa a trabalhar para ter riqueza. O alvo dele mudou. O alvo dele é que a riqueza trouxesse o conforto. Ele queria o conforto, não o dinheiro. Mas ele passa a querer o dinheiro. O dinheiro passa a ter valor. O dinheiro passa a ser a coisa mais valorosa da vida. E o que tem de maior valor é a nossa família, é o conforto da família, é a alegria dos filhos, a alegria da esposa, do marido, é a paz no lar. Isso é o que tem de maior alegria. E as pessoas invertem os valores e passam a buscar o dinheiro. O foco muda. E aí eu te pergunto, o quanto é necessário para a gente ser feliz? O quanto é suficiente
para nós termos paz e conforto? O quanto é suficiente? Tem gente que ganha 5 mil e vive feliz. Mas daí ele fala, cara, não está bom, porque o meu vizinho tem um carro melhor. Mas ele não sabe, ele já é feliz. Daí ele resolve trabalhar à noite. E daí o casamento dele vira uma desgraça. Ele ganha dinheiro, mas perde a família. Ele não cuida do filho, porque o filho começa a sair, começa a se envolver em maus caminhos. A filha começa a se envolver em maus caminhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu pai é soldado de polícia, aposentado. E ele vive bem, com salário de soldado de polícia. Vive bem, vive tranquilo. A minha mãe, antes de falecer, ano passado ela faleceu, até quando eu estive aqui, eu vim falando para a Letícia, ela estava internada, né? Quando eu estive aqui, eu estava muito mal naquele dia. E daí a Letícia falou, como é que foi, pai? Eu falei, acho que não foi legal, não. Ela falou, mas não foi legal porque você não estava bem, né? Os outros, você não sabe se foi legal para eles ou não. Eu falei, mas quando a gente não está bem, parece que tudo não está bem. Mas a minha mãe, ela vivia com o salário mínimo da aposentadoria dela e de uma irmã que eu tenho que é deficiente, que também sofre de deficiência, não é deficiente, sofre de deficiência, que também recebia um salário mínimo. Elas viviam com 2 salários mínimos por mês e viviam bem. E não faltava nada. Comiam, bebiam, dormiam. E crente, fervorosa, crente, firme na fé, lutadora, guerreira. E me diga, é algum motivo da gente dizer que de demérito para a vida da minha mãe isso? Porque a vizinha dela tinha carro e ela não? Porque a vizinha dela tinha uma TV de 60 polegadas e a dela era de 20? Nós temos que focar e olhar a visão do Senhor e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Quando a Letícia nasceu, eu era bem jovem. E a Letícia vai fazer 19 anos agora, mês que vem, né? Até ela brincou, né, que a ação de graças é por causa do aniversário dela, né? E é 2 qualidades que ela tem, é ser inteligente e humilde, né? E a Letícia, quando ela nasceu, Deus colocou no coração da minha esposa dela não trabalhar mais, dela sair do trabalho. Vocês acham que foi fácil para a gente? Na época eu ganhava, acho que, não lembro, tipo 500, 600, e a Beatriz ganhava tipo 450, 480. Isso no ano 2001. No ano de 2001. Vocês acham que foi fácil ela parar de trabalhar? 50% da nossa renda. Pensa no que eu estou falando. Mas nós demos um passo de fé. Porque nós entendemos, ela entendeu, Deus falou com ela e ela foi na visão de Deus, de que ela ia cuidar da filha. Algumas pessoas falaram para nós, essa é uma visão retrógrada. Essa é uma visão antiquada da esposa ficar em casa cuidando de filho. A Beatriz falou assim, o que Deus fala para você é para você, o que Deus fala para mim é para mim. Não é fácil criar filho, não é fácil cuidar da casa, não é fácil cuidar das coisas. Mas às vezes a gente precisa dar um passo de fé. Eu me recordo de uma igreja que eu fui ministrar lá em Brasília, e ao final do culto, o pastor me chamou, pastor muito meu amigo, pastor Marcelo, e ele me chamou, e ele falou, Ziel, eu queria que o senhor orasse por um casal. E ele trouxe aquele casal. E uma moça muito bonita, e o marido também, um rapaz muito bonito, vieram aquele casal bonito, e um casal assim que aparentemente estava feliz, vieram com aquele sorrisão, e eu falei, vocês querem que eu ore por vocês? Queremos. Algum motivo especial? Não. Não tem motivo especial. A hora que eu botei a mão na cabeça dos dois, o Espírito Santo falou, epa, ela está
caindo numa cilada e vai destruir o casamento dela. E eu orei, só que eu não orei com essas palavras. Eu falei, Deus, vem com a intervenção nesse casamento, eu proíbo toda pombagira, eu proíbo todo espírito do inferno que vem roubar a alegria nessa casa, que vem roubar a alegria nesse lar, que vem roubar o coração, que vem roubar o sentimento de amor. E eu orei naquele momento, e saímos dali, como todo bom crente, fomos comer uma pizza, e eles sentaram, e o casal sentou bem na minha frente. E daí não me deixava comer em paz, o gordo tem fome, né, que é uma coisa. Aí eu sentei ali, e eu comendo, e eles conversando comigo, e que foi, daqui a pouco ela não se aguentou, e ela falou, me diga uma coisa, o que o senhor viu quando o senhor orou por nós? Mas ela na intenção que eu falasse do marido. Eu acho que ela entendeu que o marido dela estava pela boa. Aí eu falei, mas vocês têm certeza que vocês querem falar sobre isso agora? Não, a gente quer saber. Aí o pastor Marcelo falou, Ziel, pode falar. Aí eu falei, eu vi uma pombagira na tua vida, minha irmã. Eu falei, esse demônio está com um projeto de afastar você da tua casa, roubar teu coração, esfriar ele em relação ao teu marido e destruir o teu casamento. Falei, eu não estou dizendo que você está em pecado, mas se você não se atentar, você vai cair numa cilada. Ela começou a chorar na mesa. Estragou com a minha janta. Aí ela falou bem assim, pois é, eu estou fazendo um curso de enfermagem e eu recebi uma proposta para trabalhar no hospital durante a noite. E eu vou trabalhar à noite e o meu marido de dia. O que o senhor acha? Eu falei, eu não preciso te dizer mais nada. Falei, você já entendeu o recado. E eu saí dali, vim embora, com fome, e brincadeira. Vim embora, e depois o pastor Marcelo me ligou um dia, falou, Ziel, tem uma coisa maravilhosa para te contar. Lembra daquela irmã? Eu falei, lembro. Ele falou, ela desistiu da enfermagem, não concluiu o curso, não aceitou o emprego, e decidiu ficar em casa com o marido, cuidando do marido, cuidando dos filhos. Esse cara foi promovido no trabalho, o salário dele aumentou, e eles estão vivendo melhor do que viviam. Ele falou, e mais, eles se comprometeram com a igreja, hoje são meus braços direitos aqui, e é um casal top de linha. A última vez que eu fui para Brasília, eu fui para ser padrinho de casamento do pastor Marcelo, porque ele era solteiro. Ele era pastor e solteiro, pastor Israel. Eu fui para a igreja dele, cheguei lá, eu tive a surpresa de saber que esse casal já tinha sido ordenado pastor. Hoje são um casal de pastores na igreja do pastor Marcelo, e eles que cuidam dos casais da igreja. Ministério de casais são eles que cuidam. A visão de Deus é diferente da nossa visão. E eu quero ler mais um texto da palavra de Deus, que diz assim, 1 Samuel capítulo 16, de 6 a 13. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui, vejam, nós estamos falando de Samuel. Samuel é chamado por Deus, e Deus fala, Samuel, senta aqui, vamos bater um papo, né? Claro que não foi assim, mas Deus falou, Samuca, chega aí, vamos levar uma ideia. É o seguinte, Saul tem pisado na bola demais, Saul já era, já deu o que tinha que dar, não vai rolar, o cara está em pecado, o cara está endemoniado, o cara é sangue ruim, não está me obedecendo, e eu quero que você procure uma família de Jessé. E esse homem tem 8 filhos. E você vai lá na casa desse homem, e você vai escolher um dos filhos dele,
E eu vou te dizer qual é. Para você ungir ele, rei de Israel. E o que acontece é o seguinte. Deus diz para Samuel, não atentes, ele já tinha visto, e sucedeu que entrando eles, quando entraram na casa, entraram todos os filhos de Jessé na casa, Samuel viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Provavelmente ele viu um cara bonitão, assim que nem eu, 1,80 m, né, másculo, barriga de tanquinho, né, cara com panca de espartano, igual eu, assim. O cara falou, é esse o cara. Né, eu acho que ele deve ter visto um cara bem formoso, altão, com panca de guerreiro, né, com panca de rei, jeito de rei, né? Aquela pessoa que anda assim, né? Anda até, tem um jeito diferente de andar, né? Tem gente que anda bonito mesmo, né? E ele olhou com os olhos terrenos. Samuel olhou e viu quem? Viu um cara elegante. Um cara que a gente olha normalmente, uma coisa que a gente olha normalmente e parece muito precioso, parece uma coisa valiosa aqui na terra. Aos olhos terrenos, aos olhos humanos, aos olhos da nossa carne. Quanta coisa a gente olha, a gente diz, pô, ó, isso aí acho que é de Deus. E daí Deus diz, não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus fala, Samuel, eu não vejo como você vê. A minha visão é diferente. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Acabaram-se os seus filhos? São só esses? E Jessé diz, ainda falta o menor. Ou seja, esse nem foi chamado. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda-o chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui nós vemos como Deus fez para escolher. Como Deus escolheu. Samuel chegou e olhou 7 homens. E ele pensou, esses 7 homens são os caras que podem ser. O próprio pai de Davi, Jessé, ele não chamou o filho. Ele desprezou o filho. E eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou te dizendo. Às vezes a gente é desprezado por tudo e por todos. Eu conheci uma mulher que ela teve 6 filhos. E o marido dela era muito crente. Era um grande homem de Deus. Um homem movido em libertação, em cura. Um homem movido em milagres. Um homem de fé, dirigente da Assembleia de Deus. Mas um dia esse homem recebeu
uma direção que não era de Deus e foi trabalhar num outro lugar, numa outra cidade. E ele chegando nessa outra cidade, a família dele não se adequou àquela cidade. E a mulher voltou com os filhos para Curitiba. E esse homem caiu em pecado, porque ficou só. E ele era um grande homem de Deus. E ele largou toda a família. Essa mulher ficou sem marido, criou 4 filhas. Das 4 filhas, 2 foram mães solteiras, uma casou grávida, casou com um usuário de droga. A mais velha teve um relacionamento com um homem casado, destruiu o casamento do cara, destruiu a vida dela, destruiu a vida dos filhos que o cara tinha. Os filhos dessa mulher, os 2 filhos que ela tinha, provaram do lixo que o mundo tinha para oferecer. Meninos que estavam na escola dominical no domingo, mas ao crescer sem o pai, acabaram por conhecer droga, bebida, cocaína, prostituição, tudo aquilo que Satanás oferecia. E esses meninos, quando eram pequenos, eles eram tidos como meninos que roubariam as coisas dos outros. Eles iam visitar os parentes, e quando iam visitar os parentes ficavam cuidando, com medo dos meninos roubar, com medo dos meninos pegar alguma coisa. Essa mulher, durante muitos dias, ela só tinha farinha e sopa de feijão para dar para os filhos comer. Era o que ela tinha. E sozinha, ela criou 6 filhos. Sozinha, ela dobrava o joelho e orava. Sozinha, ela ia para a igreja e perseverava. Um dos filhos dela chegava à noite de motocicleta, bêbado, chapado, e quando ele chegava em casa, ela estava com a janta pronta, guardando, esperando ele às 3 horas da manhã, às 2 horas da manhã. E ela estava com a porta entreaberta, e quando o filho chegava, muitas das vezes o filho ouvia ela cantando: Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. E aquele jovem chegava e ela falava: você quer jantar? 2, 3 horas da manhã. E ela sentava com o jovem na mesa e ela dizia: você vai ser um homem de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus. E essa mulher tinha um sonho. E ela nunca revelou esse sonho para ninguém. Até os seus 70 e poucos anos. E um dos filhos dela resolveu estudar, mesmo sendo bagunceiro, mesmo estando com a vida toda errada. E ele estudou e ele se tornou um empresário, e um grande empresário, um homem de um patrimônio de milhões. E o outro filho dela conheceu Jesus e decidiu mudar de vida. Encontrou uma boa mulher. A palavra diz que aquele que encontra uma boa mulher encontrou o bem. E ele se casou. E depois de casado ele resolveu estudar também. E ele fez o curso de Direito, o outro filho fez o curso de Engenharia. E essa mulher, aos seus 70 e poucos anos, ela sentou com os seus filhos e ela falou: eu tenho algo para contar para vocês. Os filhos falaram: o que é? Ela falou: a vida da gente era tão difícil, que eu não conseguia sonhar. E eu não tinha coragem de contar para vocês qual era o meu sonho. E os filhos perguntaram: qual era o teu sonho? E ela falou: o meu sonho era ter um filho engenheiro e um filho advogado. E essa senhora é minha mãe. A gente, durante muito tempo, a gente era tão pequeno, se achava tão pequeno. Em tudo.
Eu falei para minha esposa essa semana, como eu queria ter feito uma lua de mel com você, a gente poder viajar, fazer alguma coisa, né? Mas a gente era tão pobre em tudo. Em tudo. Pobre espiritualmente, pobre financeiramente, pobre culturalmente, em tudo. A gente era tão ignorante no sentido de não conhecer as coisas. Porque da onde a gente veio não tinha nada disso. A gente não conhecia hotel, a gente não conhecia pizza. Vocês dão risada, os jovens de hoje, vocês não têm noção. Eu fui conhecer pizza, eu tinha 14 anos de idade. A gente não tinha isso, a gente não tinha condição para isso. E eu não estou te falando da dificuldade para te deixar triste, eu estou te falando da dificuldade para te dizer que não importa como te olham, não importa como a sociedade está te olhando, nós éramos família pobre dentro dos pobres, no meio dos pobres nós era pobre. Estão entendendo o que eu estou falando, não? Nós não era equiparado a quem morava ali. No meio dos pobres ainda a gente era pobre. E em todos os sentidos. Eu não sabia o que era vestibular. Eu não sabia a diferença de vestibular para faculdade. Eu não sabia a diferença de uma faculdade para um ensino médio, que a gente só chamava de segundo grau. Quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando. Mas, quando eu aceitei Jesus, quando eu entrei em Jesus, e quando o Espírito de Deus se apoderou da minha vida, que foi o que aconteceu com Davi, houve uma mudança. Davi era pequenininho, era abandonado, era um menino lá, vai cuidar de ovelha, você é um Zé Ninguém. Desculpe a palavra do Zé, né, mas é ditado popular isso. Você é um ninguém, né? Acho que não tem ninguém com o nome de ninguém aqui, né? Não é ofensa. Mas a gente falava, você é ninguém, Davi. Eu escolho você porque você é bonito. Escolho você porque você é bonita. Escolho a Thaís, escolho o seu amado, escolho o irmão ali, escolho o irmão lá porque vocês são bonitos. Mas você, Flávio, você não. Você, nós vamos te botar lá, vai trabalhar lá, cuidar de ovelha lá, longe de nós. Porque você não é ninguém. E Deus é o Deus do improvável. Tudo aquilo que o homem tenta provar que é certo, Deus fala, eu vou provar que ele está errado. Eu brinco com a minha filha, eu falo, parece que Deus tem senso de humor. Não parece que Deus é sacana às vezes, parece que Ele quer ver mesmo. Eu amo um louvor que a gente ouve lá em casa, e eu e a Letícia, a gente se racha de rir. Né? Quem já ouviu aquele louvor que fala, eu quero esconder as suas sandálias, para você não sair. Né? Eu fico imaginando a gente escondendo a sandália de Jesus, e Jesus que sabe de tudo, é filho de Deus, conhece, está em todos os lugares, Jesus falando, né? Onde é que será que estão minhas sandálias, né? Quem será que pegou minhas sandálias, né? Entrando na brincadeira, né? Parece que eu vejo Jesus entrando na brincadeira, né? Pô, esconderam minhas sandálias, eu não vou sair daqui, né? Mas Jesus, Ele prova aquilo que o homem não consegue provar. Aquilo que a ciência não consegue provar, aquilo que para todo mundo vai dar errado, Jesus diz, eu vou fazer dar certo. Não importa se você é o Davi, se você é o menor da tua casa, se você é o mais novo, não importa, eu vou fazer dar certo. Queridos, na minha família, e talvez você diga, pô, você está falando isso para se engrandecer, não, foi o que Deus preparou para mim. Na minha família, o único que é casado no primeiro casamento e tem os filhos dentro do casamento, sou eu. O filho mais novo de 6 filhos da minha mãe. Eu e a minha esposa, nós namoramos, nós conhecemos Jesus, nós casamos na igreja, nós tivemos os filhos planejados, todos eles nós planejamos, todos eles nós oramos,
todos eles eu coloquei a mãozinha na barriga dela e orei pelos meus filhos. Deus me deu essa oportunidade. Eu era o menor da minha casa. Eu era o mais novo, ainda sou o mais novo. Imagine o mais velho, que idade que deve ter, né? Uns 300 anos. Mas, queridos, Deus gosta de mostrar aquilo que o homem diz que não vai dar certo e falar, vai dar certo. Eu vou provar para você que vai dar certo. E vejam, a visão de Deus aos olhos humanos parece loucura. Parece loucura. Parece doideira. Você vê essa mulher lá, ela estava fazendo curso de enfermagem. Imagine quanto que ela gastou nesse curso. Parece loucura. Mas hoje está lá, a família bem. Teve um rapaz um dia que chegou para mim e ele foi apresentado por um outro rapaz. Tinha um rapaz na minha igreja e ele falou, Osiel, eu queria que você orasse pela esposa, né? Esposa, eles moravam junto. Pela esposa do meu irmão. Por quê? Ele falou, ela está grávida e o médico disse que a criança, coraçãozinho, ele não conseguiu ouvir o coraçãozinho na última ecografia que fez. E disse que estava batendo muito fraquinho e sei que tinha uma complicação grande lá e estava com um risco muito grande da criança não nascer, ou nascer morta. E eu falei, tá bom, vamos lá. Pegamos o carro, fomos até a casa desse rapaz, chegamos lá, ele estava na casa da mãe, não estava na casa dele. A mulher estava lá, ele me apresentou o irmão dele, me apresentou a esposa, e eu fui orar por eles. E quando eu coloquei a mão na barriga dela, o Espírito Santo falou para mim, Satanás está invocando um demônio de morte por causa de legalidade na vida deles. E essa criança, ele quer roubar deles. Ele quer matar. Falei, e agora? Como é que eu falo isso para eles? Estou conhecendo eles agora, eles vão falar que eu sou doido. Aí eu falei, cara, o que você quer? Ele falou, eu quero meu filho. Eu falei, e você? Ela falou, eu quero meu filho. Falei, tá bom. Falei, tem uma passagem na Bíblia de uma pessoa que chegou para Jesus e ele pediu a cura. Mas Jesus deu a ele a salvação. Ele recebeu a cura. Mas ele recebeu a salvação. Falei, vocês gostariam de, antes de receber a oração, assumir um compromisso com Jesus? Falei, não é com a minha igreja, não estou convidando vocês para ir na minha igreja. Vocês gostariam? Ah, pode ser, né, amor? Pode ser. Então tá bom. Fizemos uma oração de confissão e os dois aceitaram Jesus naquele momento. Eu coloquei a mão na barriga dela e eu comecei a orar. E eu expliquei um pouco antes disso, eu expliquei o que eram demônios para eles. E eles entenderam tranquilamente. E eu repreendi aquele espírito de morte. E quando eu repreendi aquele espírito de morte, no meu entendimento, aquela criança veio um sopro de vida. Aquela criança se mexeu, fez uma bola na barriga da mãe. E aquela mulher começou a chorar. E ela chorava compulsivamente. Chorava. E ele ficou preocupado. Ai, amor, eu falei, calma. Falei, Deus está tocando nela. Falei, Deus trouxe teu filho à vida. E aquela mulher começou a chorar. E eu orei com aquele casal e abençoei eles. E eles andaram comigo, foram para a minha igreja, andaram conosco cerca de um ano e pouco. E aquele casal saiu da nossa igreja. E foram para uma outra igreja. E eu não vi mais eles. Agora, um mês e meio atrás, o pastor Getúlio foi ministrar numa igreja, lá no Tatuquara. Daí o pastor Getúlio falou, Zé, eu preciso falar com você. Falei, pode falar. Ele falou, você conhece um rapaz de nome tal? Falei, conheço. Conhece a mulher de nome tal? Falei, conheço.
Ele falou, pois é, eles me falaram muito bem de você. Falei, onde é que você viu eles? Ele falou, ele é pastor de uma igreja, lá no Tatuquara. Ele falou que você ganhou ele para Jesus, você orou pelo filho dele, que a esposa estava grávida. Você lembra disso? Eu falei, lembro. A visão nossa é uma, a visão de Deus é outra. A gente chega para fazer algo, a gente quer fazer de um jeito, mas Deus faz de outro. Deus muda tudo, Ele vem e muda tudo, Ele faz do jeito dEle. A gente programa de vir aqui e falar uma coisa para você, e chega aqui, a gente fala outra, e daí você fala, cara, mas né, o que eu estou fazendo? 1 Samuel capítulo 17, olha que tremendo. E ele tomou na mão o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e colocou em um alforje de pastor que ele tinha. Ele não tinha lança, ele não tinha espada. Davi não tinha as ferramentas de um guerreiro. Isso é tremendo, porque Davi é o cara do Marmitex, entendeu? É o cara do iFood, né? Os irmãos, o pai de Davi chega para ele e fala, Davi, separa os pães aí, separa os queijos, né? Depois você pode ler, você vai ver lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, o pai de Davi, Jessezão, chega lá e fala, Davi, chega aí, deixa as ovelhas aí, cara, e pega aqui uns queijos, pega pão e leva para os teus irmãos lá, vai lá. Bota a mochilinha do iFood aí, ó, ripa, bichão, vai. Né? E Davi vai lá. Só que é o seguinte, já faziam 40 dias que o povo de Israel estava guerreando contra os filisteus. E havia 40 dias que o gigante Golias se levantava e intimava os caras e falava, viu, tem macho aí desse lado? Se tem macho aí desse lado para brigar comigo, pode vir. Tem macho aí, tem um macho aí no meio de vocês aí. Tem aí um valente para guerrear comigo, tem coragem de pelejar comigo? Cara de 3 metros de altura, cara. E Davi chegou lá com o iFood, né, cara? Chegou e falou, aqui que tem uma entrega. E os irmãos dele falaram, aí ele chegou lá e já perguntou aí, quem que é esse incircunciso filisteu aí, está se folgando? E daí o irmão dele falou, o que você veio fazer aí, cara? Você veio zoar de nós? Você veio aqui só para se folgar, para tirar sarro de nós, veio zombar da gente? Hein? Aí Davi só falta olhar e falar, cara, eu sou um moleque doido. Né? Davi parece que fica indignado, sangue nos olhos, né? Falou, cara, aqui correu óleo. Aqui correu óleo, Davi falou. Aqui eu sei quem eu sou, cara. E estava Saul com medo, estava o rei com medo, todo mundo com medo. Estava lá todo mundo com medo do gigante. E Davi fala, cara, eu vou encarar esse cara. Você é grande que vale por 3, mas eu vou encarar. E daí Saul fala, cara, mas não, o próprio líder fala, não vai dar para você. E aqui eu faço uma pausa, eu digo para você, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda, tem gente que vai te frear. Às vezes você chega e fala, você tem um sonho, né? Cadê aquele fofuchinho que eu peguei ele no colo aquela vez? Está lá? Está com quantos anos? Às vezes uma criança chega para nós de 10 anos, de 8 anos, de 7 anos e fala, eu quero ser médico. Você fala, vira a boca para lá, rapaz. Olha a vida que você vive. Olha o sapato que você calça, rapaz. Olha a tua casa, olha aí, rapaz, não tem nem onde sentar. Quer ser médico, rapaz? Está doido, moleque? Às vezes dentro de casa a gente escuta isso. Às vezes você chega para um líder e você fala, cara,
Eu e a minha esposa estamos com um sonho. Nós queremos reformar nossa casa. Fala, você está doido, cara. Nós estamos vivendo uma crise, uma pandemia. Você está louco? Você ama a tua família ou não ama, irmão? O que é isso? Às vezes, as pessoas que estão ao teu lado são usadas por Satanás para querer te parar naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quando eu comecei a estudar, com 36 anos de idade, voltei a estudar. Eu reprovei a quinta série 2 vezes, eu fiz a quinta série 3 vezes. Eu sou PhD em quinta série, pessoal. Vocês aí que são adolescentes, o que precisar de quinta série, fala comigo, eu sei tudo. Eu sou ninja em quinta série. Cara, voltei a estudar depois de casado, com 36 anos, minha esposa grávida do 3º filho. Voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, tiveram algumas bocas que falaram, isso é só fogo de palha. Não dou um semestre. Passou o 1º semestre, não dou 2 semestres. Passou o 2º semestre, não dou 3 semestres. Passei do meio do curso, quero ver a hora que chegar no TCC. Vamos ver. No 8º período, eu estava orando, e o Espírito Santo falou para mim, faça o TCC já. Fale com o teu professor, busque um orientador e peça autorização para a coordenadoria para você fazer o TCC no 8º período. Falei, cara, mas que loucura. Cheguei para os meus colegas de faculdade, você está doido, pai, nós temos mais 2 períodos, nem estamos começando o 8º, temos mais 3 períodos pela frente. Você nem sabe se vai ficar em DP em alguma coisa. Não, você está doido, rapaz. Falei, não, eu vou fazer. Fui lá, falei, não, pode fazer. Fiz o meu TCC, entreguei meu TCC, e eu nem imaginava por quê. Chegou no 9º período, o professor falou, e daí, Osiel? Vai tentar a OAB? Eu falei, meu professor, eu não tenho que estar no final do curso, lá no 10º período? Não, Osiel, coisa mudou faz tempinho já. No 9º período você já pode fazer a OAB. Eu falei, nossa, professor, eu não sabia que sem terminar o curso eu podia fazer. Pode. Aí a turma falava, quero ver passar na OAB. Fui lá, fiz bingo na primeira. No 9º período passei na primeira fase, no 10º período na segunda. Quando eu terminei o curso, eu já era advogado. Só faltava pegar o canudo para levar na OAB para pegar a carteirinha. Mas todas as minhas provas na faculdade, eu inclinava a minha cabeça e eu falava, Deus, me ajuda. Me ajuda, que eu não sou capaz. Me ajuda na minha incapacidade, na minha ignorância, daquele menino PhD em quinta série. Ajuda, Deus. Ajuda. Cada prova que eu fazia. Aí tinha aqueles moleques, igual esse aí, daí ficava na sala lá, tinha um cara que dormia na sala, chegava na prova e tirava 10. Ninguém entendia. E eu, ralando. Gurizada tem a cabeça muito boa, né? Gurizada estão tudo fresco aí. Mas glória a Deus. E o que é isso? É você se concentrar naquilo que você fazer. É você acreditar. E Davi acreditou. Davi falou, cara, esse gigante é grande mesmo, é grande, não é fácil. Estou vendo muita gente com medo dele. Você está com medo, outro está com medo, outro está com medo. Espera aí, me dá um tempinho. Deixa eu tirar um secreto aqui, deixa eu falar com Deus, deixa eu falar com quem entende. Deus, o que o senhor acha? Deixa eu falar com quem realmente conhece a minha vida, quem realmente investiu em mim, me conhece por inteiro, quem me fez, quem me fabricou, quem soprou o fôlego de vida na minha vida. Deixa eu falar com ele.
E naquele momento Davi falou, e eu tenho certeza que Deus disse, cara, vai que é tua, estou contigo, já derramei o óleo na tua cabeça, soca o cacete nesse gigante, rapaz, eu estou com você. E Davi vai lá no rio, pega 5 pedrinhas, né? Nem diz outro, pega umas predas lá, né? Pegou umas pedrinhas, e a Bíblia diz que eram umas pedras polidas, né? Eu imagino ele escolhendo as pedrinhas, né? Falar, essa aqui é a hora que der. Cara, e a visão é muito importante, porque a gente olha para as coisas, às vezes, olhando só o lado negativo. Todo mundo estava olhando para o gigante e olhava, cara, esse cara é muito grande, esse cara é muito grande, esse cara é muito grande. E Davi, eu acho que olhou e falou, ainda bem que ele é muito grande que eu não erro, ainda bem que ele é muito grande que eu não erro, ainda bem que ele é muito grande que eu não erro. Eu imagino ele olhando desse jeito, porque a gente tem a tendência de olhar para as coisas sempre do lado negativo. Vão casar, Thaís? Vão casar? Como que nós podemos olhar isso? A Thaís, querida, esse casal ali, está vendo? A Thaís é uma queridinha nossa amiga. Ela está aqui hoje como visitante. Nossa amiga, nossa queridinha, nós temos ela como uma filhinha, uma guerreira, uma mulher de Deus. Estão pensando em casar. A gente pode olhar de 2 formas. Olha, Thaís, casar, hein? Ó, casa, pagar prestação, aluguel, luz, água, telefone. Irmão, parar de jogar bola. Ficar que nem o Osiel aí de dono de casa, lavando louça, fazendo comida. Ou a gente pode olhar diferente. Olhar e falar, o casamento é maravilhoso. Ai, que gostoso eu acordar todo dia ao lado dela. Que gostoso eu acordar à noite, poder encostar e sentir o cheiro dela. Não precisar mais levar ela para casa. Eu falo para a Beatriz como era triste ter que te levar para casa. Ter que devolver você para o teu pai, que sacanagem. A gente estava lá em casa numa boa, dia de frio, e eu só tinha moto. Não tinha carro naquela época. E daí eu pegava a motocona, aquele frio de rachar em Curitiba, ia eu levar ela para casa. Como é maravilhoso. A gente pode olhar de 2 formas. A gente pode escolher como olha as coisas. A gente escolhe como olha. Eu posso olhar e falar assim, olha, minha esposa fez uma cirurgia, pô, que difícil, ter que ficar em casa lavando louça, fazendo comida. Ou eu posso olhar e falar, pô, olha que tremendo. Eu aprendi a fazer lasanha, hoje eu fiz uma lasanha de almoço. Eu fiz. Hoje eu fiz, à tarde, para o nosso café, eu fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu fiz. Verdade. Entendeu? Eu aprendi a fazer arroz, eu não sabia fazer arroz. Sério. Tanta coisa que eu aprendi nesses dias com a minha esposa, e ela só dizendo, faz assim, assim, assim. Eu ia fazendo e dava certo. Que maravilhoso, que tempo gostoso, que tempo tremendo, nós 2 juntos, eu cuidando dela, trocando curativo, tendo a oportunidade de servir ela, porque ela sempre está me servindo, sempre é ela que me serve. A gente pode ver as coisas de 2 formas. Ou a gente pode ver da forma ruim, ou da forma boa. Davi não, Davi olhou e falou, cara, tá fácil, olha o tamanho do cabeção dele, cara. Olha lá, ó. E daí o gigante olha para ele e fala assim, ei, negócio é o seguinte, você está pensando que eu sou um cachorro? Você vem com um pedaço de pau e pedra para cima de mim? Aí Davi olha para ele e falou, grandão, o negócio é o seguinte, você vem contra mim com pau, pedra, você vem contra mim com lança, escudo, espada, mas eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje o Senhor, eu vou arrancar tua cabeça. Vou arrancar tua cabeça e as aves do céu vão te comer. E as bestas feras e as aves dos céus vão saber quem é o meu Deus.
que há Deus no meio do povo de Israel. Davi chama a responsa e fala, vem para cima, grandão. E pega a pedra e do jeito que ele joga, dá no meio da testa do cara, o cara cai. Do jeito que o cara cai, ele vai lá sem uma arma. Ele vai lá, pega a arma do cara, arranca a espada dele e corta a cabeça do grandão. Fala, estava fácil. A Bíblia diz que ele caiu para frente. Quem que leva uma pedrada na testa e cai para frente? Eu imagino um anjo atrás desse Golias, só esperando com um taco de beisebol. Dá aquela, como é que os caras fazem, né? Só esperando com um taco de beisebol, taca a pedra, Davi. A hora que Davi taca a pedra, ele pum, na nuca do grandão. Eu acho que foi de encontro, a raquetada que ele levou na nuca junto com a pedrada, não tinha como não entrar a pedra. Caiu de cara no chão. Porque Deus estava com Davi. O Espírito de Deus se adentrou em Davi, quando o óleo foi derramado na cabeça dele. Naquele momento em que Davi se colocou diante de Deus, e ele falou, eu aceito esse chamado, eu aceito o que Deus tem para mim, seja bom, seja ruim, já matei leão, já matei urso, eu já lidei com umas coisinhas aí, mas o que Deus tem para mim eu vou encarar. Eu vou encarar, mesmo que todo mundo diga que não, mesmo que o meu pai não acredite em mim, acredito nos meus irmãos não acreditam em mim, mesmo que o meu rei não acredite em mim, mesmo que os meus irmãos não acreditem em mim, mesmo que o povo de Israel esteja zombando de mim, porque eu botei uma armadura que eu não aguentei carregar ela de Saul. Mesmo com tudo isso, eu creio que Deus está comigo e Ele vai lutar em meu favor. A palavra de Deus diz, mas, Romanos capítulo 8 diz assim, verso 25, mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. O Espírito Santo de Deus, quando a gente convida Ele para entrar na nossa vida, quando a gente permite que Ele direcione a nossa vida, quando a gente fala, Deus, eu quero andar na Tua visão, Espírito Santo, me mostra, Espírito Santo, eu quero ter uma atitude de fé, Espírito Santo, não importa a condição que você está, se você está doente, se você está ferido, se você está machucado, se você está triste, não importa a tua condição, se você se entregar e você disser, Espírito Santo, eu quero ver o que Deus tem para mim. Ele vai te pegar e ele vai falar, vem cá, filho. Não vai ser do jeito que você quer. Não vai ser do jeito que você quer. Aquele casal, quando me chamou, eles queriam uma oração, eles só queriam a cura. Mas Deus queria fazer deles um casal de pastores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente chega diante de Deus e a gente quer algo. Às vezes a gente só quer ser curado. Em 2004, pastor, estou no fim do tempo? Me controla aí, que eu estou mais perdido que segue em tiroteio. A hora que alguém dormir, eu já sei que é a hora de parar. Quer ver? Vamos fazer... Em 2004... para a gente fazer de conta que está terminando. Em 2004,
o meu irmão estava fazendo hemodiálise já fazia um tempo. E eu me propus a doar o rim para ele. E naquela época, a gente já conhecia Jesus. A gente já tinha aceitado Jesus. Mas a nossa família não era unida. E a gente não entendia porque que mesmo a gente tendo entregue o coração a Jesus, mesmo a gente estando servindo a Jesus, mudado de vida, por que a gente tinha que passar por aquele sofrimento? Por aquela dificuldade de ver meu irmão fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, sofrendo com aquela enfermidade, a gente sofrendo junto com ele. E eu me propus a doar o rim para o meu irmão. E naquela época nós vivemos muitos milagres. E um dos maiores milagres foi que a família se uniu. Às vezes a gente quer uma cura, mas Deus quer restaurar a nossa casa. Às vezes a gente quer um emprego, mas Deus quer fazer a gente andar com Ele verdadeiramente. Às vezes a gente quer uma namorada, um namorado, mas Deus quer te dar uma esposa. Deus quer te dar um marido, um homem fiel, um homem trabalhador, um homem guerreiro, um homem que está disposto a dar a própria vida por você. Ou uma esposa fiel, uma esposa que vai te amar, que vai te honrar e que vai cuidar de você durante todos os teus dias. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer dar outra. O livro de Salmo diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Confia nele, e o mais Ele fará. E para encerrar, Lucas capítulo 23 diz assim: e também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego, e latim, e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, respondia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos, justamente pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos, mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E Jesus lhe disse: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. A visão errada, ela traz zombaria. Vocês podem ver, lendo o texto de Davi, nós vemos os irmãos dele irritados, nós vemos os irmãos dele nervosos, nós vemos o pai de Davi não conseguindo ver quem realmente era o filho escolhido. A visão errada, ela faz a gente cometer erros grotescos. Quando você vê alguém com muita zombaria, você pode saber que aquela pessoa está fora do propósito de Deus, ainda estando dentro da igreja. O cara começa de muita zombaria. Aqui, o ladrão da cruz, tinham 2 ladrões, um de um lado, outro do outro. Um olha e fala: Jesus, já que você é o cara, aí é o rei, né? Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer: já que você é o bonzão aí, né? Já que você está se intitulando, salva você e salva nós. O outro olha e fala: eu estou aqui, nós estamos aqui porque a gente deve. Mas ele não deve nada. E ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece quem é Jesus, porque ele estava com a visão certa, embora estivesse em pecado, porque ele era um malfeitor. Mas ele reconheceu que precisava da salvação. Eu não sei qual é a tua condição hoje. Não sei qual é a tua situação. Não sei porque você veio aqui. Talvez você veio aqui para buscar um pão. Deus quer fazer você voltar com 12 para casa. E mais um cesto.
Talvez você veio aqui porque tem uma dívida para pagar e não sabe como. Talvez você veio aqui porque a tua dificuldade é tão grande que você não sabe o que fazer. E talvez você veio aqui hoje só por vir. Nem imaginava o que ia acontecer. Talvez você saiu de casa hoje e falou, eu vou lá para ver o que dá. Jesus é um Jesus que surpreende. E Ele nos surpreende da simplicidade. É a simplicidade de Jesus. É o amor de Jesus verdadeiro. Eu gosto de falar com pessoas simples. Eu gosto de conversar com pessoas idosas. Aquelas pessoas que estudaram pouco. E que têm temor de Deus. Que na simplicidade deles eles transmitem uma fé imensurável. Um amor imensurável. E o que Jesus quer de nós é a simplicidade. Jesus não é complicado. Jesus não é complicado. A gente é que complica. Quando a palavra diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual é o teu peso nesse dia, o que tem te incomodado. Eu não estou aqui como um revelador da tua vida. Eu estou aqui como um mensageiro de Cristo. Eu não estou aqui como um homem, como advogado. Eu estou aqui como um cara que reprovou a 5ª série 2 vezes. Tudo é possível ao que crê. Fica de pé. Quero que você feche os teus olhos agora. E que você comece a sondar no teu coração. Qual o verdadeiro motivo que te trouxe aqui? Eu quero que você pergunte lá no teu íntimo. O que te trouxe aqui nessa noite? Qual a tua motivação de estar aqui? Porque você veio com uma motivação, mas talvez não seja a mesma de Jesus. Talvez você veio porque você tinha que abrir a igreja mais cedo. Talvez você tinha que higienizar as cadeiras, cuidar das coisas do templo. E eu estou chorando é porque o Espírito Santo está aqui. Quando a irmã abriu a Bíblia e falou sobre o Salmo 150... o Espírito Santo falou para mim, eu estou aqui. Naquele momento que ela falou, eu vou ler o Salmo 150, de 1 a 6. Foi como se Jesus falasse, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Uziel. E eu naquele momento, eu inclinei minha cabeça e eu falei, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que não somos capazes. Peça para Deus agora e fala, Deus, qual a minha motivação de estar aqui? Fala com Ele. Fala com Ele, fala, Jesus, qual a minha motivação de estar nesse lugar? Você está com dor, você está ferido, talvez você esteja cansado. Talvez você esteja dizendo, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia, para eu poder fazer algumas coisas. E Jesus está dizendo, filho, não precisa acabar a pandemia. Nós podemos nos abraçar já. Filho, eu posso derramar do meu amor, derramar da minha alegria, da satisfação sobre você agora. Vai
valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Oh, se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a Você que entendeu que o Senhor falou com você, o Senhor falou ao teu coração, você diz: eu preciso que vire uma chave na minha vida. Tem momentos na nossa vida que parece que precisam ser destravados, e você sabe que tem algo que precisa ser destravado na tua vida. Você pode vir aqui na frente que eu vou orar por você. Nós vamos orar, nós vamos te abençoar.